Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da 7ª temporada do Energy Tech Talks 2021, que será apresentado pela AWS Amazon. Agradecemos a presença de todos e aproveito para repassar algumas funcionalidades da plataforma para vocês. O microfone de todos os participantes está silenciado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, por favor, use o botão Q&A, que se encontra na parte inferior da tela, na barra preta. As perguntas serão respondidas ao final do debate, nos últimos 15 minutos. Disponibilizamos no fundo de tela desse webinar um QR Code para que todos possam responder à pesquisa de satisfação do episódio. Pedimos a todos que respondam à pesquisa até o final do webinar. Sua participação é muito importante para nós. Espero que tenham uma ótima palestra e obrigado a todos pela participação. Eduardo Kodama vai iniciar o webinar. Passo a palavra, então, para ele. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Um prazer estar aqui na mais uma edição do Tech Talks do canal Energia. Estamos eu, Eduardo Kodama, representando a área de Power Utilities da AWS, e comigo está o Vinícius Silva, que é o nosso arquiteto de soluções, que vai compartilhar essa apresentação comigo. Nós vamos falar sobre um tema muito relevante, não só para o setor elétrico, mas para todas as empresas, que é a questão da cibersegurança. Acho que é um tema que dispensa apresentações, e a gente queria começar mostrando para vocês que nós recebemos várias notas através de várias mídias, informações sobre vulnerabilidades ou ataques que empresas sofreram e sofrem com esse tipo de ameaça. Né? Então, eu não vou me atentar a colocar, eu coloquei algumas notas, mas o setor elétrico em si, ele é um dos alvos preferidos dos hackers, e não é à toa. Né? Acho que tem uma série de consequências que podem ser afetadas dentro de um país, caso eles consigam causar algum dano em alguma dessas empresas que atuam do setor de energia. Eu acho que o tema é tão importante que, em julho desse ano, através de um decreto do presidente, foi criado uma Secretaria Digital de Governo para poder responder aos cyberataques. Né? Então, assim, acho que esse tema é um tema que deve crescer ao longo dos anos, porque as ameaças vão continuar, e acho que o grande ponto aqui que nós gostaríamos de abordar enquanto AWS é como é que a nuvem AWS poderia estar contribuindo com a segurança, né, provendo soluções, né, serviços e soluções em nuvem, para que vocês possam estar, obviamente, evoluindo com o negócio e, ao mesmo tempo, provendo segurança, que é fundamental dentro desse processo. Em termos de setor elétrico, o que a gente coloca como vulnerabilidade, isso não só a AWS, mas dados da própria McKinsey, que faz estudos de mercado, é que num passado não muito distante, existia um distanciamento da área de TI, da área de operação dessas empresas. E, obviamente, não havia muita conectividade entre essas duas áreas, e cada qual caminhava de forma independente. Com a sensorização e com a conexão desses ativos da operação para a rede internet, principalmente, ele se tornou cada vez mais vulnerável. E um ponto que tem trazido bastante preocupação é que esses dispositivos operacionais que estavam aí no início isolados, eles passam a ser conectados e infelizmente não foram desenhados com medidas de segurança cabíveis para esse mundo cibernético, né, e com essas ameaças que a internet traz. Isso trouxe uma vulnerabilidade, por isso o termo que eu coloquei aqui, na parte operacional do setor elétrico. Então, a parte de TI
é uma área que já foi muito visada, mas está se preparando e se prepara cada vez mais contra esse tipo de ataque, mas a parte da operação é uma parte que hoje ainda tem uma grande preocupação, porque realmente lá, caso tenha algum tipo de dano, ele pode causar prejuízos inestimáveis, né? Parar uma turbina, parar uma torre eólica, parar uma operação de uma planta é realmente preocupante. E aqui nesse estudo da McKinsey, ele diz até que existe uma intersecção hoje entre a área de TI e a área de OT, e que futuramente, se isso caminhar desta forma, ela caminhará para ter uma TI industrial, né, uma IT industrial. Né? Isso é uma tendência que ele coloca, né, para o futuro. Mas hoje nós vivemos uma intersecção desses mundos, né, de TI, IT e OT. Então, esse é o grande ponto que a gente tem olhado e a gente tem tentado, enquanto empresa, trabalhar e ajudar as empresas que enfrentam esse tipo de desafio. Só para confirmar, então, desafios de segurança que a gente tem encontrado aí na nossa experiência com as empresas de utilities é a falta de visibilidade dos equipamentos da OT, né? Então, entender o que são os ativos, qual é o nível de segurança, como que está a gestão, enfim, como fazer o trato desses dispositivos. E um outro ponto que também encontramos como desafios é a questão da automação, né? Todos nós sabemos que quanto mais manual for o processo, mais riscos de vulnerabilidade ele tem. Então, a automação de processos é algo importante, tanto na TI quanto na OT, e a gente vê que esse tipo de medida ainda está em construção, né? Poucas empresas ainda adotaram medidas de automação, principalmente na área de OT. E como é que a AWS pode ajudar o setor de energia a aumentar o nível de segurança para enfrentar esses ataques? Eu acho que, como primeiro ponto, eu queria colocar que a AWS tem como premissa da segurança como sendo a principal prioridade dentro do seu trabalho, né? Aqui tem a frase do nosso Werner Vogel, CTO da AWS, da Amazon, na verdade. Ele diz que a proteção dos clientes deveria ser a nossa prioridade número um. E, de fato, a nossa empresa vem trabalhando dessa forma, provendo serviços, ferramentas para que isso seja possível. E, do nosso lado, enquanto empresa, ele reforça que sempre será nosso investimento prioritário, né, a segurança. Então, isso apenas para contextualizar que nossos serviços têm como prioridade principal a segurança. E acho que o principal ponto de discussão aqui que eu queria trazer dentro da apresentação com o Vinícius é mostrar como é que vocês podem aproveitar das tecnologias de nuvem de forma segura, né? E uma das ferramentas, né, que a gente tem para ajudá-los é o AWS Well Architected Framework, né, que é um framework, como o próprio nome da ferramenta diz, que ajuda vocês a pensarem nesse tema enquanto nuvem, né? Eu queria passar aqui, então, essa parte seguinte para o Vinícius, para ele poder detalhar um pouquinho para vocês como é que isso funciona na prática. Obrigado, Kodama. Bom, então, como o Eduardo bem mencionou, o Architected ele é um framework, que é um conjunto de práticas, de boas práticas arquitetônicas desenvolvidas por especialistas da AWS, e ele permite que clientes e também parceiros da AWS revisem as suas arquiteturas utilizando uma abordagem bem consistente que vai fornecer orientações para melhorar os seus projetos na nuvem ao longo prazo. O Well Architected ele é baseado em 5 pilares, como vocês podem ver aí: o de excelência operacional, de segurança, confiabilidade, eficiência de performance e otimização de custo. E com essa abordagem, ele permite que os nossos clientes avaliem e implementem essas arquiteturas que possam se expandir, que sejam bem escaláveis, mas que tenham a segurança consigo também.
Então, o objetivo do Architect é de descrever esses principais conceitos, os princípios de projeto e essas melhores práticas arquitetônicas para conseguir executar essas cargas de trabalho na nuvem. O tema de hoje que a gente está falando é um tema de cibersegurança. Então, o nosso foco hoje é olhar para o pilar de segurança. E ele se concentra principalmente em fazer a proteção de informações e sistemas. E os tópicos dentro disso incluem principalmente confidencialidade, integridade dos dados, identificação e gerenciamento de acesso, pensando em quem pode fazer o quê, definindo critérios de privilégio também na parte de autorização, fazendo a proteção de sistemas e estabelecer controles para detectar eventos de segurança. E no próximo slide, nós vemos que, baseado no Well Architected Framework, foi desenvolvida uma solução AWS chamada AWS Well Architected Tool. E essa solução, que é gratuita, ela está disponibilizada no console de gerenciamento da AWS, ela ajuda a analisar o estado das cargas de trabalho na nuvem e comparar essas práticas mais recentes e melhores práticas desenvolvidas pelos arquitetos e especialistas da AWS. Então, e um dos pilares que essa ferramenta vai analisar através de onde a gente define uma carga de trabalho e responde uma série de perguntas relacionadas à segurança para fazer a avaliação do nosso ambiente como um todo. E aí, como vocês podem ver, né, nesse slide, aí tem perguntas como, por exemplo, o que está sendo feito para proteger os dados em repouso do seu ambiente, e uma série de outras perguntas, e com base nas suas respostas será gerado um relatório que contém flags de potenciais riscos encontrados em sua arquitetura. Então, aí vocês conseguem ver alto risco, médio risco, sem risco, e ali no pilar de segurança, ele foi respondido uma questão das 11 e encontrado um potencial risco alto. E aí, através do relatório gerado, a gente tem uma série de recomendações para conseguir aprimorar esse ambiente de segurança na AWS. Beleza. Próximo slide, por favor. O Eduardo também disse que segurança é nossa maior prioridade. E segurança e conformidade a gente entende que são responsabilidades de todos os envolvidos em uma operação também. E essas responsabilidades que a gente, se dá através do que a gente chama de um modelo de responsabilidade compartilhada entre a AWS e o cliente. Então, aqui dizemos que a AWS ela é responsável pela segurança da nuvem, ou seja, pela proteção da infraestrutura, dos hardwares, dos serviços de computação, banco de dados, rede e outros, tá? Dos nossos serviços oferecidos, enquanto o cliente ele é responsável pela segurança na nuvem, que é determinada pelos serviços que vai ser utilizado. Esse modelo ele é interessante, que ele auxilia o cliente a reduzir os encargos operacionais, enquanto que a AWS está fazendo a operação, o gerenciamento e o controle dos componentes de segurança e de operação dos serviços oferecidos, né? E a segurança física das instalações em que o serviço está operando. E um exemplo é o cliente, ele assume a gestão e a responsabilidade do gerenciamento de acesso e configuração do serviço que este virá a utilizar. No próximo slide, agora já pensando no modelo de
construção de seguranças em camadas, como a gente aprimora a segurança tanto da nossa IT, quanto da nossa IT e do nosso ambiente na AWS. Tem um framework que é bastante conhecido também, que é uma estrutura de segurança cibernética desenvolvido por um Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Ele é bem conhecido na área de tecnologia, é conhecido como NIST. E esse framework, assim como outros frameworks também, ele ajuda a definir padrões para a gente conseguir gerenciar e reduzir os riscos de segurança e vulnerabilidades que podem ocasionar em problemas de segurança cibernética para a sua organização. Ele é um framework que ele é baseado em riscos e também ele está focado para ajudar você a estabelecer um conjunto fundamental é, de uma série de atividades de segurança organizado em torno de 5 funções. A primeira delas que vocês estão vendo aí, que é o identificar o que está acontecendo, identificar, muito alinhado com o que o Kodama tinha falado na visibilidade, identificar os nossos ativos, identificar os nossos dispositivos, ter visibilidade do que a gente tem rodando, de quem está acessando o que, por exemplo. Outra função é de proteção. E na parte de proteção, a gente vai pensar em proteção de dados, proteção da infraestrutura, e através de uma série de serviços, a gente consegue construir um ambiente robusto e resiliente, e principalmente seguro na AWS. A outra função, que é a função de detecção. Então, é olhar para os nossos ativos, olhar para o nosso ambiente, entender comportamentos anormais, entender anomalias, o que está fora de padrão, o que pode indicar uma suspeita de um ataque, por exemplo. E muitos dos nossos serviços utilizam machine learning por trás, para fazer um scan do seu ambiente e te dar um relatório, por exemplo, de potenciais vulnerabilidades encontradas, fluxo de tráfego anormal, acesso de APIs que podem estar estranhos, que não correspondem com um padrão que você vem utilizando, por exemplo. E os outros dois comportamentos que seria de conseguir responder, então, a uma falha de segurança e também conseguir recuperar ao nosso ambiente. Então, todos esses pilares definidos pelo NIST vêm para conseguir nos ajudar a construir essa postura robusta de segurança nesses vários pilares, tanto na resposta quanto na recuperação do nosso ambiente. Eventualmente, no pior dos cenários, se a gente tiver alguma falha, alguma vulnerabilidade, a gente vai ter que recuperar esse ambiente. Então, por isso a recuperação é um ponto bastante importante também. Ter um plano de backup, ter um plano de DR desenvolvido. E muito alinhado aos temas do mercado, a gente está bem ciente também. E no próximo slide, nós mostramos que nós já estamos atentos, principalmente no setor de energia, que a gente sabe, eu e o Eduardo, que empresas, não só do setor energético, têm sofrido crimes cibernéticos, a quantidade de tentativas de ataque do ano passado para esse ano de ataques ransomware aumentou muito. Então, nós, a AWS, junto com o que eu venho falando para vocês, do conjunto de boas práticas arquitetônicas, de adotar uma postura robusta e resiliente de segurança, nós ajudamos os nossos clientes através de iniciativas como blog posts, conteúdo sob demanda, artigos, conferências técnicas com o time de arquitetos para conseguir construir essa postura de segurança naqueles pilares que a gente viu, de identificar, proteger, detectar, responder e também recuperar o nosso ambiente. Então, tudo isso para conseguir ajudar os nossos clientes frente a esses tipos de ataques que a gente encontra.
Outros tipos de ataque também que são bem conhecidos aí no mercado são ataques de phishing, né, que é basicamente um ataque onde uma pessoa tenta se passar por outra, e daí quando a gente expõe uma vulnerabilidade, essa pessoa pode assumir credenciais, logins, senhas de uma pessoa que ela não deveria ter acesso, e aí ela pode roubar informações, por exemplo. Outros tipos de ataque, como o DDoS, que é um ataque onde o foco é deixar a sua infraestrutura, os seus serviços, a sua IT, OT, os dispositivos IoT, fazer um ataque em massa para derrubar essa infraestrutura e deixar inoperante, tá? Ataques de amplificação, onde um ataque hacker consiste no envio de uma mensagem ou de requisição para o servidor de destino, e esse ataque ele é aumentado o tamanho do pacote de requisição. Então, isso sobrecarrega os servidores que estão recebendo esse ataque. Novamente, como que a gente consegue construir e utilizar boas práticas para se preparar para esse tipo de ataque? Então, muito alinhado ao que a gente estava falando no framework do NIST, tem boas práticas que a gente consegue construir no nosso workload, como, por exemplo, minimizar a superfície de ataque, e para isso possui serviços AWS, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas, por exemplo, serviços como firewalls virtuais, design de uma rede privada, por exemplo, criando recursos tanto privados quanto públicos, conseguir escalar os nossos recursos técnicos, servidores, aplicações, dispositivos para conseguir absorver esse ataque, tá? Muito alinhado ao caso de DDoS que a gente estava falando. E muito importante é proteger recursos expostos, porque o que acontece quando a gente fala ransomware, ataque de phishing, esses outros, às vezes esses ataques eles encontram uma vulnerabilidade onde a gente menos espera. Pode ser um portal de um site, por exemplo, o nosso portal da nossa empresa. Daí ele descobre uma vulnerabilidade, ele consegue fazer um phishing, por exemplo, descobrir as credenciais de um funcionário ou de um cliente, por exemplo, devido a alguma vulnerabilidade dos nossos serviços. E daí ele assume essa persona, fingindo ser ela, e daí derrubar alguma coisa interna da empresa ou acessar recursos internos da empresa no qual ele não deveria ter acesso. Então é importante a gente olhar para esses recursos que estão expostos para a internet. E também, por fim, mas não menos importante, entender o comportamento normal da nossa aplicação, que é a gente tem os nossos ativos, entender o comportamento de acesso, o padrão de acesso, quem está acessando, como está o padrão de acesso, se tem muito acesso, e qualquer coisa fora disso, requisições muito pesadas, requisições constantes da mesma origem, pode começar a parecer que eventualmente pode ser um ataque. Daí a gente se prepara junto com o nosso time de segurança, e quando eu estou falando nós é a AWS, cliente, para conseguir responder a esse ataque. Próximo slide, por favor. E para mostrar para vocês, para não ficar só na teoria, eu queria mostrar para vocês como que se dá um ataque através de um recurso exposto, tal como um website, por exemplo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Kodama, só me dá um sinal. Você está vendo o meu site aqui, meu navegador? Sim, sim. Sim? Legal. Bom, então aqui, pessoal, imaginem que eu tenho uma empresa de energia, e aqui eu tenho um portal. Aqui nesse portal eu posso ter a área de acesso dos meus clientes, os meus clientes conseguem entrar no site, emitir a fatura, receber a segunda via, e fazer outras coisas, por exemplo, mudar as credenciais.
e é um portal que parece ser inofensivo no sinal. E aí eu vou começar a explorar algumas funcionalidades nesse site. Então aqui, ó, eu vou vir aqui nessa página de busca, eu vou digitar uma aspas dupla para dar uma olhada. E olha só o que aconteceu quando eu digitei essa aspas dupla. Se vocês veem que quebrou o meu site, ele quebrou e eu estou recebendo aqui uma mensagem de um erro, que na verdade quem desenvolveu o site deixou o debugger do SQL ativo. E com isso eu consigo encontrar algumas informações preciosas nesse meu site, tá? E pessoal, só para vocês, só para fim de disclaimer, eu desenvolvi esse site para vocês terem ideia de uma vulnerabilidade, tá? Foi desenvolvido por nós mesmos. Então aqui, ó, por exemplo, eu já vi que ele está utilizando o SQLite, por exemplo, e quebrou a minha query. E aqui ele está mostrando um exemplo de uma query. E aí a gente vai lá tentar outras coisas. Então vamos tentar outras queries, por exemplo. Aqui eu vou mandar uma query, uma SQL, por exemplo. E aqui eu estou vendo que ele começou a retornar com base no que eu tinha pedido para ele. E aí começou a ficar interessante. Aí eu vou pedir para ele exibir outras queries para mim agora. Então aqui, ó, eu vou pedir para ele exibir as minhas tabelas dos bancos as minhas tabelas do meu banco de dados. Então aqui eu consegui retornar e ver que o meu SQLite possui uma tabela como info, logins, posts e secrets. E aí, opa, eu já estou conseguindo ver a tabela dessa empresa de energia. Será que eu consigo ir além disso e pegar as informações e credenciais desses usuários? Então, deixa eu dar uma olhada para ver se eu consigo pegar nessa tabela de login aqui. Deixa eu dar uma olhada nos e-mails. Opa, eu já vi que tem alguns clientes cadastrados aqui, tem um ID e tem alguns e-mails cadastrados. Será que com esses e-mails aqui eu consigo pegar a senha desses caras? Então, deixa eu dar uma olhada na tabela agora que eu vi que ele tem uma tabela de secrets lá também. Aqui ele está pegando algumas informações do usuário. Aqui é password. Ah, na verdade, esse aqui é o password do meu usuário. Esse aqui é o password e esse aqui é o credencial de acesso, o e-mail. E, pessoal, eu não vou quebrar essa senha, mas saibam que é possível quebrar essa senha, porque o tipo de criptografia que está sendo utilizado aqui, para quem é da área de segurança vai entender, é um tipo chamado MD5. E possui diversos sites na internet que se eu colocar esse ID aqui, eu consigo quebrar essa criptografia e receber a senha. Então, beleza, como que a gente começa a olhar para esse nosso site e com serviços AWS a gente começar a proteger esses nossos recursos? Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu comentei do WAF, que é um acrônimo para Web Application Firewall. Ele é um firewall de camada 7 para fazer proteção das nossas aplicações. Eu já estou aqui na página do meu serviço, esse aqui é o console da AWS, para quem não conhece, tá? Aqui ele é um serviço gerenciado, então eu não preciso fazer gerenciamento de infraestrutura, nem nada do tipo. Aqui eu vou criar um firewall, vou colocar um nome para ele, portal web demo. Na descrição vou colocar a mesma coisa. E aqui eu vou associar um recurso a essa minha máquina virtual. Na verdade, é um balanceador de carga, tá? Para quem quiser mais detalhes técnicos. Na frente desse meu servidor tem um balanceador de carga e eu vou associar esse meu firewall a esse meu balanceador de carga, que é o meu ponto de vulnerabilidade que está sendo exposto à internet. Então, aqui eu consigo ver o meu balanceador de carga, consigo selecioná-lo, eu já criei previamente, tá? E aqui eu consigo adicionar regras. E tem dois tipos de regras: regras gerenciadas, e aqui eu consigo utilizar regras gerenciadas pela AWS, por exemplo, para fazer controle de bot, controle de IPs anônimos,
de controle de PHP Injection e de SQL Injection, entre outros também. Mas eu também conseguiria selecionar regras desenvolvidas por parceiros AWS, que são vendors de firewall conhecidos no mercado, como F5, Fortinet, GeoGuard, Cybersecurity, por exemplo. No caso, eu vou usar uma regra gerenciada da AWS mesmo, tá? Muito alinhada com uma postura chamada OASP 10. E eu vou fazer uma proteção contra um SQL injection. Eu vou associar esse cara, a DD Rules, e aqui as requisições que não derem match com essa regra, eu vou deixar permitir. Então, aqui next, next, next. E aqui eu poderia dar um create. Eu não vou finalizar porque eu já criei um, tá? Eu só vou ativá-lo. Mas aqui eu já tenho um criado aqui. E aqui eu vou vir em regras. Editar, eu só vou ativá-lo porque ele estava desativado. Ele estava só contando as quantidades de requisições. Aqui eu vou vir em salvar regra. E olha só que legal, pessoal. Eu já vou mostrar para você o resultado disso. Mas aqui eu tenho um dashboard dos IPs de origem que tentou acessar esse meu site. Ele deixou acessar o site, ele deu um allow aqui, ele fala o tempo, a URI que foi acessada desse meu site, e aqui ele traz um dashboard, uns gráficos com base na quantidade de acessos bloqueados, que ele encontrou como suspeito, por exemplo. Agora deixa eu mostrar aqui meu site para vocês. Eu vou tentar mandar a mesma query agora. Olha, percebam que na hora que eu tentei rodar aqui, ele deu um 403. Isso aqui é um erro de proibido. Ou seja, ele bateu no meu firewall e meu firewall já negou ele na hora. Deixa eu atualizar aqui. E esse dashboard aqui, ele é em near real time. Então, em poucos segundos ou na ordem de minutos, ele vai aparecer que essa requisição foi bloqueada, o meu IP de origem e a URL que eu estava tentando receber. E a mesma coisa acontece para as outras queries que eu tentar executar aqui, pessoal. Eu tentar recuperar os passwords novamente, e ele dá um 403. Kodama, volto para você. Obrigado, Vini. Deixa eu voltar a compartilhar a nossa tela. Bom, pessoal, bem bacana. Acho que o Vinícius tentou colocar um pouquinho da prática de como é que a gente pode ajudar com proteções mais básicas aí e mais comuns, que são vulnerabilidades de portais de internet, né? Muito visados também pelos hackers. Acho que de forma muito simples ele conseguiu mostrar como é que a gente consegue criar regras para proteger minimamente esse tipo de ambiente. Acho que outro ponto, só para a gente entrar aqui, estamos entrando na reta final, mas falar de um ponto mais de indústria, né? O setor de utilities e outras indústrias também têm usado muito questões de IoT, sensorizações e vários dispositivos conectados na sua rede. E como é que você faz para manter esse ambiente seguro? Né? Esse também tem sido um outro ponto que a gente vem conversando muito com os nossos clientes. E na parte do setor elétrico, né, alinhado a todas as soluções que a gente vem trabalhando de manutenção preditiva, smart meterings, smart grids, a gente tem, baseado nas soluções, a nossa fundação tecnológica, que é o pilar da segurança. Então, só reforçando, né, de novo, os nossos serviços e as soluções que a gente constrói através deles têm a fundação da segurança como princípio básico. Então, aqui é mais para reforçar que dentro das nossas
várias camadas de serviços para compor soluções diversas, a gente tem o pilar da segurança sempre como estratégica para a gente poder manter e garantir tudo aquilo que o Vinícius vem dissertando aqui na sua apresentação. E acho que para a gente entender um pouquinho no contexto do IoT, que é um tema muito relevante para o setor elétrico, queria que o Vini comentasse também como é que a gente vem olhando a segurança para esse tipo de projeto. Legal, Kodama. Muito alinhado na área de OT, então, que o Kodama tem mencionado, com relação à segurança e que a gente percebe que os nossos clientes vêm nos perguntado bastante, com relação à segurança das suas frotas de sensores e dispositivos IoT no campo. E falando um pouco dos desafios encontrados com a segurança IoT, a gente nota, por exemplo, definir política de acesso a esses dispositivos, definir baixa granularidade do que os usuários podem realizar de ação nesses dispositivos. Então, definindo essa política de acesso, um controle de autorização nesses dispositivos, e também fazer a proteção não só dos dispositivos, mas do lado da nuvem, onde esses dados vão ser processados e para onde esses dados vão ser enviados também. E aí na tela vocês veem, por exemplo, que dispositivos restritos, eles precisam estar devidamente protegidos. E uma vulnerabilidade que pode ser feita a partir de, por exemplo, do website que a gente mostrou, e daí a gente está dentro do ambiente do cliente, a gente pode encontrar vulnerabilidades e alcançar esses dispositivos que até então eram restritos. E isso ocasiona um ataque hacker e uma vulnerabilidade de segurança do ambiente IoT. Então, a segurança tradicional aqui, esse modelo de segurança que era projetado até então, estava sujeito a esses tipos de vulnerabilidade. E aí, no próximo slide, nós vemos um exemplo bem interessante de um cliente do setor de Power Utilities, a DTEC, que é uma empresa ucraniana, que utilizando dispositivos e sensores IoT no campo, consegue fazer o envio de dados de sensores e dispositivos para a AWS. Eles montaram no lado da AWS um data lake, e os dados dos dispositivos e dos sensores são compartilhados de forma segura com esse ambiente em cloud. E a ideia aqui é obter acesso aos dados em tempo real desses sensores e detectar se pode ocorrer alguma falha de algum equipamento da usina e ajudar os clientes da DTEC a prevenir essas falhas. Então, um ponto importante que para a DTEC aqui foi um ponto-chave, que era aumentar a eficiência do compartilhamento e do salvamento de dados em escala maior e continuar fazendo o envio desses dados de forma segura, do IoT para a AWS, para conseguir armazenar no Data Lake e, a partir disso, obter insights através de análises operacionais e outros. Então, assim, eles conseguiram criar componentes para fazer a centralização da segurança da rede, tanto da nuvem quanto dos dispositivos IoT. E assim, como a DTEC fica localizado na Europa, e lá tem uma conformidade chamada GDPR, que é um acrônimo para Regulamento Geral de Proteção de Dados, eles conseguiram atender a esse regulamento de proteção de dados, contando com recursos de segurança integrados da AWS aos seus dispositivos IoT. E na próxima tela, nós
muito alinhado, nós observamos do lado da nuvem. O que pode acontecer? Como é que a gente pensa nisso e protege? Então, no lado da nuvem podem acontecer, casos de roubo de propriedade intelectual, quando alguém está dentro do seu ambiente e tem informações privilegiadas, por exemplo. Exfiltração de dados, conseguir ter acesso a dados que até então ele não era autorizado. Lembra que a gente estava falando, conseguia as credenciais de acesso de outra pessoa e abrir e conseguir essas informações privilegiadas. Ataques de personificação, uma pessoa passando por quem ela diz ser, mas ela não é aquela pessoa. E abuso de infraestrutura de nuvem, né? Fazendo solicitações, requisições em massa para os servidores, quando na verdade não é uma requisição verdadeira, é uma requisição simulada para conseguir derrubar o serviço e atrapalhar a operação. No lado do dispositivo, podem acontecer ataques de DDoS novamente, então ataques onde os dispositivos estão envolvidos a um ataque DDoS contra o host externo, então os dispositivos IoT fazendo solicitações em quantidade maior do que deveriam para o servidor de destino. E escalonamento, lateralização de ameaças é quando a gente consegue algum acesso ao dispositivo e daí a gente consegue acessar outros dispositivos a partir desse ponto de origem. Então, ele consegue se mover pela rede e ganhar cada vez mais privilégios. Então, alguém fazendo monitoramento da sua rede também, o monitoramento dos dispositivos da rede, performar ataques de sabotagem, infectar os seus dispositivos por malware ou causar danos e interrupções. E utilizar os seus dispositivos para fazer mineração de criptomoeda. E também utilizar os seus dispositivos e fazer um ataque ransomware, que é basicamente acessar os seus dispositivos e aplicar uma criptografia e daí então extorquir o proprietário dos dados para conseguir um dinheiro e daí liberar o acesso aos dados novamente. Por isso que é novamente importante a gente adotar uma postura de segurança e a AWS consegue nos ajudar aqui novamente nesses principais pontos, utilizando políticas de identidade única de acesso a esses dispositivos, uma rede segura de comunicação entre seus dispositivos e a nuvem, e fazer gerenciamento de autenticação, autorização, implementando controles que a gente chama de privilégio mínimo a esses dispositivos aos recursos da nuvem. E o que é importante também, que os dados eles são criptografados tanto em repouso nos data stores, quanto em trânsito. E a AWS possui serviços para a IoT que ajuda a fazer o monitoramento da sua frota de dispositivos e detectar comportamento anormal que pode indicar um potencial problema da sua segurança, tanto da nuvem quanto do dispositivo, e alertar você se alguma anomalia estiver aparecendo, se alguma coisa não estiver aparecendo certo com base no seu padrão de utilização. Como um exemplo disso é tráfego dos dispositivos para um endereço de IP não autorizado, picos de tráfego de saída, que pode indicar que um dispositivo está participando de um ataque de DDoS, por exemplo. Então, esses serviços podem ajudar a construir, entender esse comportamento dos seus dispositivos, da infraestrutura em nuvem, e a adotar essa segurança maior nos seus dispositivos. Kodama, passo de volta para você. Obrigado, Vinícius. Pessoal, nós fizemos uma abordagem muito rápida num tema tão complexo e amplo, mas assim, a gente quis trazer algo um pouco mais genérico e depois segmentar para o setor elétrico, né? Acompanhando aqui a audiência e o canal Energia. E, bom, essa era a mensagem que nós gostaríamos de passar, e como a gente tem um tempo ainda, segundo aqui a coordenação, eu queria abrir para perguntas. Vocês podem fazer via
o chat no Q&A, ou não sei se nós vamos abrir por voz também, mas a princípio, se vocês quiserem colocar no Q&A, a gente pode responder por lá. Nossos e-mails, eu vou passar aqui, deixar aqui nossos e-mails, meu e do Vinícius, caso vocês queiram nos contatar. A gente tem, obviamente, muito mais conteúdo para poder compartilhar com vocês, e será um prazer poder interagir com você, com a sua empresa, poder explicar um pouquinho de como a gente vem trabalhando casos no setor, sempre com a premissa da segurança, e como é que nós poderíamos orientá-los nesse sentido. Tá? Eu queria agradecer a participação e deixo aqui para as perguntas, caso tenha. Eu acho que a gente pode abrir por voz, caso seja necessário, viu? Sem problema, Kodama. Caso alguém queira fazer uma pergunta, é só levantar a mão que a gente abre o áudio também, se necessário. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui que o Kodama já respondeu no chat, mas eu gostaria de só complementar as respostas. O Arli Ferreira perguntou: o Cloud Endure é uma ferramenta realmente poderosa contra ataques de ransomware? Poderia explicar um pouco mais sobre a mesma? Aí o Kodama respondeu: o Cloud Endure ele é uma ferramenta voltada para um propósito de DR e Cloud Migration. Lembra no slide quando a gente estava falando do framework de proteção e de padrões do NIST para construir uma arquitetura robusta e completa para proteção e segurança? Um dos pilares para ter uma postura de segurança robusta é ter o DR e o backup. Porque imagina o seguinte: sua empresa sofreu um ataque de ransomware. Seus dados foram criptografados. E aí o hacker está te extorquindo para conseguir você ter acesso de volta aos seus dados. E aí ele te passa aqui e você consegue descriptografar os seus dados. Por isso que é importante a gente ter o backup dos nossos dados e o DR do nosso ambiente, para a gente conseguir restaurar esse nosso ambiente e ele não ficar fora do ar. Porque senão a gente vai estar sujeito na mão desse hacker até a gente realizar o pagamento para conseguir recuperar o nosso ambiente. Então, o Cloud Endure, ele é um pedaço de uma postura para construir uma resposta para um caso de ransomware, por exemplo, que é construindo o DR e o backup. Bom, pelo chat não temos mais perguntas por enquanto. Coordenação fica a seu critério, de acordo com o tempo. Nós preparamos uma apresentação de 45 minutos e deixamos aqui um espaço. Acho que o Igor está colocando uma pergunta. Bom, lembrando, se alguém quiser falar, a gente pode abrir o áudio também, tá? Também, o Eduardo e o Vinícius também podem responder por e-mail, se necessário. Bom, Eduardo e Vinícius, fica a critério de vocês, tá? A gente manter aberta a sala para mais perguntas. Ó, inclusive chegaram mais perguntas aqui, tá? O Felipe fez uma pergunta agora. Opa. O Igor e o Orly. Tá, eu vou ler a do Felipe, eu já posso responder em seguida. O Felipe perguntou: bom dia, pessoal. Há alguma política padrão para deixar o site estático mais seguro no S3?
Felipe, o que que você pode fazer para deixar o site estático no S3 seguro? Primeira coisa que eu te indico é ter um CloudFront na frente de um S3. O CloudFront, ele é um serviço nosso de CDN que utiliza os pontos de presença ou as edge locations da AWS e ele cria essa camada de cache na frente do seu site estático do S3. Então, é essencial para absorver. Lembra quando a gente estava falando escalar para absorver o ataque? O CloudFront faz exatamente isso. Então, o CloudFront na frente do seu site estático, ele ajuda você a proteger o seu site estático no S3 de ser acessado diretamente, você ter uma cobrança muito grande no S3, por causa que você está sofrendo um ataque de DDoS, por exemplo. E o que é bacana, dentro do CloudFront tem um recurso que você pode criar chamado OAI, Origin Access Identity, que é basicamente um usuário do CloudFront, e dentro da política do bucket do S3, você associa a esse usuário do CloudFront. Então, só o CloudFront acessa o seu bucket do S3, então os usuários não conseguirão acessar o seu site estático direto, só via CloudFront. Então, já é uma camada de segurança a mais implementada. Não deixar o S3, não deixar o bucket do S3 público, se essa não for uma intenção muito bem pensada, também é importante. Tá legal? O Igor perguntou: temos nosso próprio monitoramento de GD e gostaria de saber os passos para checklist de segurança. GD é grid, Igor? Se puder mandar o disclaimer do que é o GD, por favor. Enquanto isso, eu vou responder a do Orly Ferreira. Ele falou: fala um pouco mais sobre a importância de. Fala um pouco mais sobre o MFA e IAM. O IAM, ele é um serviço que ele é focado a fazer o gerenciamento de identidade à sua plataforma, ao seu ambiente da AWS. Então, lá você consegue criar usuários, definir uma série de permissões para esses usuários, e aí é muito importante pensar, já falando na área de segurança especificamente, tem um que a gente chama conceito de privilégio mínimo, que é a gente dar autorização para os nossos usuários somente ao que eles devem fazer de fato. E o IAM, a gente tem que aplicar isso, porque a gente cria o usuário e esse usuário ele tem que fazer somente aquela tarefa que ele deve fazer, nada mais além disso, para não deixar uma superfície de vulnerabilidade maior do que a gente necessitaria ter. Então, com isso, a gente consegue fechar um pouco mais o cerco na parte de segurança. E colocar o MFA é super importante. Colocar o MFA é super importante, tanto nos usuários IAM quanto no usuário root da AWS. E o MFA aí já tem um outro tópico muito importante que eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas a LGPD traz um dos dentro dos tópicos da LGPD, que é a parte de MFA. E na AWS é possível implementar esses controles de um MFA, por exemplo, que é o segundo fator de autenticação, para cumprir com alguns dos critérios de compliance da LGPD. Tá? Estou falando especificamente desses de segurança. Temos nosso próprio manejo também. Deixa eu ver mais alguma aqui. O Vinícius mandou uma. Com relação às normas da LGPD, vocês garantem e compartilham a responsabilidade com a empresa que se colocarmos toda a nossa base de TI na nuvem AWS? Ô Vinícius, como a gente estava falando, responsabilidade e compliance, a gente trabalha no modelo de responsabilidade compartilhada com a AWS e o cliente. Então, a AWS te dá todos os serviços que você pode utilizar para conseguir construir um ambiente compliance LGPD na nuvem. Por exemplo, o que eu acabei de falar do MFA, você consegue habilitar o MFA para os seus usuários. Então, você teria que habilitar o MFA no lado da AWS, entendeu? Então, o usuário tem que olhar para o que a LGPD pede,
e para isso a gente desenvolveu um artigo sobre LGPD e compliance na AWS que ajuda os nossos clientes a construir esse ambiente compliance com LGPD na nuvem, tá? É só complementando aí, Vini, a LGPD ela está meio baseada na GPDR britânica e assim nós lá fora estamos em conformidade aqui da mesma forma. Então assim, acho que só complementando que a resposta seria sim, e já temos empresas, né, com relação a ter a infraestrutura da TI toda na nuvem AWS. Nós já temos empresas aqui do Brasil que já têm basicamente toda a sua infraestrutura na nuvem AWS, empresas do setor elétrico. Mais uma pergunta do Vinícius aqui. O Vinícius Se as, perguntou, se as empresas empresas públicas também? públicas também. Sim, Também. mesma coisa. Imagina, Vinícius. O Igor, sobre a pergunta que você fez para ajudar no assessment, no checklist de segurança do seu ambiente, entre em contato comigo, eu posso te ajudar a preencher esse checklist, dar uma olhada no Architect Tool, para você ver o que você pode aprimorar sua segurança no seu ambiente. Meu e-mail está aqui na tela, vinicecil@amazon.com. Me manda um e-mail e a gente pode organizar uma reunião para falar mais sobre. Legal? Tem uma do Luciano aqui no final, Vinícius. Do setor elétrico. Se vocês quiserem cantar a pergunta aí para todo mundo também poder. Ah, sim. O Luciano perguntou: no cenário de convergência entre TI, tecnologia da informação, e TO, tecnologia operacional no setor elétrico, a segurança dos ativos físicos e digitais deve ser tratada de forma integrada junto aos arquitetos AWS em todas as fases do projeto? Luciano, a gente pode ajudar sim você a construir e a gente pode ajudar você a construir na sugestão de boas práticas para construir esse ambiente de segurança na AWS. Nós, como arquitetos de soluções, nós somos advisors dos nossos clientes. Então, a gente ajuda os nossos clientes muito alinhado ao Well Architect que a gente estava falando sobre, das boas práticas de setup de um ambiente, olhar para essas boas práticas e voltar para os nossos clientes sugerindo essas boas práticas para conseguir aumentar a resiliência do ambiente, tá? Só complementando o que o Vinícius colocou, isso tem a ver com o slide que eu apresentei lá em cima, né, da convergência da IT com OT, né? Faz todo sentido, né? A gente tem que usar as melhores práticas nos dois mundos, né? Entendendo que há uma certa convergência, não sei se vai virar a TI industrial que a McKinsey colocou, mas assim, de fato há uma aproximação, né, desses dois universos, e as melhores práticas de segurança devem ser aplicadas nos dois domínios, né? Essa é a nossa interpretação. Então, num desenho de arquitetura em nuvem, a gente tem que entender, sim, essa questão do OT, para que a gente possa colocar e recomendar as melhores práticas num projeto que envolva a nuvem AWS. Tem outra, Vinícius Felipe, aqui. Tem alguma vantagem de termos segurança usar os bancos da própria AWS do que bancos EC2? Sim, esses serviços, eles possuem uma responsabilidade compartilhada diferente, porque um
A EC2 é um serviço de infraestrutura, então você tem que instalar o seu banco, fazer o gerenciamento do banco, tanto de patch do sistema operacional, patch da versão do banco, enquanto o RDS, que é o serviço gerenciado da AWS, é um serviço de plataforma ou containerizado. Esse serviço ele traz algumas facilidades para você algumas tarefas que você deveria fazer, por exemplo, o patch do sistema operacional, o patch da versão do banco, fazer o backup. Então você consegue configurar através do RDS algumas facilidades. O RDS traz algumas facilidades para os nossos clientes. Então, e isso a gente já consegue aumentar um pouco a parte de segurança, porque ele vai alertar se a versão do banco estiver desatualizada, se estiver faltando alguma atualização da versão do banco, assim por diante. Mas ainda há a responsabilidade compartilhada. Por exemplo, configuração de quem acessa o banco. Ainda o cliente tem essa responsabilidade, entendeu? Tem uma do Orly de novo que fala da diferença do Cloudflare com o CloudFront. Do Cloudflare eu não posso falar muito sobre, mas do CloudFront eu posso. O CloudFront ele é o nosso serviço de CDN. Hoje a AWS, então, ela tem uma infraestrutura global que a gente segmenta no conceito de regiões, zonas de disponibilidades e data centers. Região, conceito, espaço, é um espaço geográfico, que dentro a gente tem as zonas de disponibilidades, que são conjuntos de data centers que possuem redundância entre si. Aqui no Brasil, a gente tem a região de São Paulo, por exemplo. Fora disso, a gente tem servidores fora dessas regiões. A gente tem o que a gente chama esses pontos de presença, ou as edge locations. Hoje, a gente tem mais de 230 pontos de presença em todo o continente. Então, a AWS utiliza esses pontos de presença para construção para implementar o serviço do CloudFront e fazer a entrega de conteúdo de maneira mais próxima dos usuários. E isso diminui a latência no tempo de resposta entre a requisição e a resposta da solicitação. Bom, pelo Q&A, as perguntas... Obrigado, Orly. Foram respondidas. Acho que demos... Não sei, o horário está sob a gestão de vocês, coordenação aqui. A gente... O Thiago perguntou se teria algum Hands-on Labs. boa. Thiago, a gente tem muito material para ser utilizado sob demanda, tanto no site da AWS, que é o site de treinamento de conteúdo sob demandas digitais, são cursos gratuitos disponibilizados para os nossos clientes, quanto às páginas de workshops que podem ser seguidas nas suas contas pessoais, por exemplo. Tiago, aí se você fizer parte de algum grupo, de alguma empresa do setor de energia, eu peço que você entre em contato comigo, que a gente pode combinar esse Hands-on Labs e eu vou guiando vocês, eu e o Kodama. O Thiago é do Instituto Atlântico, é um parceiro nosso. Legal. Show de Então bola. já podemos trabalhar. Eu já falo com o Colasso, Thiago. Qualquer coisa você pode falar com o Colasso, que a gente tem já um canal aí com o Instituto Atlântico. Legal, Kodama. Perfeito. Bom, perfeito. Bom, caso alguém queira depois perguntar, entre em contato aí com o Vinícius Kodama. Isso. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Obrigado à AWS, à Amazon, por esse rico debate, né? Agradecemos todos pela presença e fiquem atentos que logo, logo, em breve, teremos mais uma edição do Energy Tech Talks.
Tenha um ótimo dia. Obrigado a todos. Obrigado, Canal Energia. Obrigado. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.